Discípulo dos apóstolos viu em uma visão algumas pessoas encerradas em uma casa em chamas, acorrentadas com grilhões de fogo e atiradas em um mar de fogo. E diziam: água sobre nós. Mas estes replicavam que, muito contra a sua vontade, não estavam em condições de a salvar. Eles receberam a morte como castigo, aquela que chamam de treva exterior, por ter sua origem na água e no fogo. 66. Um discípulo dos apóstolos aqui, a alma e o espírito chegaram à existência partindo da água, do fogo e luz, por mediação do filho da câmara nupcial. O fogo é a unção. A luz é o fogo. Não estou falando desse fogo que não possui forma alguma, mas do outro cuja forma é branca, que é refulgente, belo e irradia por sua vez formosura. 67. A verdade não veio nua a este mundo, mas envolta em símbolos e imagens, já que de outra maneira não pode ser recebida. Há uma regeneração e uma imagem de regeneração. E, na verdade, necessário que se renasça através da imagem, que é a ressurreição. É preciso que a imagem ressuscite pela imagem, é preciso que a câmara nupcial e a imagem através da imagem entrem na verdade, que é a restauração final. É preciso que a câmara nupcial... E aí ele diz assim: e é conveniente tudo isso para aqueles que não apenas recebem, mas que fizeram seu por méritos próprios o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se uma pessoa não os obtém por si mesma, até o próprio nome lhe será arrebatado. Pois bem, esses nomes se conferem na unção com o bálsamo da força, e que os apóstolos chamavam à direita e à esquerda. Pois alguém assim não é mais um simples cristão, mas um Cristo. 68. O Senhor realizou tudo em um mistério, um batismo, uma unção, uma eucaristia, uma redenção e uma câmara nupcial. 69. O Senhor disse: vim fazer as coisas inferiores como as superiores, e as externas como as internas, para uni-las todas no lugar. Ele se manifestou aqui através de símbolos. Aqueles, pois, que dizem: há quem está em cima, se enganam, pois o que se manifesta é o que chamam o de baixo, e o que possui o oculto está em cima dele. Com razão, pois se fala da parte interior e da exterior, e da que está fora da exterior. E assim o Senhor chamava a perdição de treva exterior, fora da qual nada há. Ele disse: meu Pai que está escondido, e também entra em tua habitação. Fecha a porta e ora a teu Pai que está em secreto, que está escondido. Justo é o que está no interior de todos eles. Pois bem, o que está dentro deles é a pleroma. Mais interior do que ela não existe nada. Este é precisamente aquele de quem se diz: está por cima deles. Versículo 70. Antes de Cristo, saíram alguns do lugar a que não haveriam de voltar a entrar, e entraram no lugar de onde não haveriam de voltar a sair. Mas Cristo, com sua vinda, tirou para fora os que haviam entrado e pôs para dentro os que haviam saído. 71. Enquanto Eva estava dentro de Adão, não existia a morte. Mas quando se separou dele, sobreveio a morte. Quando esta retornar e ele a aceitar, deixará de existir a morte. 72. Deus meu, por que, Senhor, tanto me glorificas? Isto disse ele sobre a cruz,
depois de separar este pai lugar de tudo que havia sido engendrado por através de Deus. O Senhor ressuscitou de entre os mortos, mas seu corpo era perfeito, tinha sim uma carne, mas era uma carne de verdade. Nossa carne, ao contrário, não é autêntica, mas uma imagem da verdadeira. 73. A câmara nupcial não é feita para as bestas, nem para os escravos, nem para as mulheres sem honra, e sim para os homens livres e para as virgens. 74. Em verdade, somos engendrados pelo Espírito Santo, mas reengendrados por Cristo. Em ambos os casos, somos também ungidos pelo Espírito, e ao ser engendrados, fomos unidos também. 75. Sem luz, ninguém poderá contemplar-se a si mesmo, nem em uma superfície de água, nem em um espelho. Mas se não tens água ou espelho, ainda que tenhas luz, tampouco poderás contemplar-te. Por isso é necessário batizar-se com duas coisas, com a luz e com a água. Pois bem, a luz é a unção. 76. 3 eram os lugares em que se faziam oferendas em Jerusalém. Um que se abria para o poente, chamado Santo. Outro aberto para o sul, chamado o Santo do Santo. E o terceiro aberto para o oriente, chamado o Santo dos Santos, por onde só podia entrar o sumo sacerdote. O batismo é o santo, a redenção é o Santo do Santo, enquanto a câmara nupcial é o Santo dos Santos. O batismo traz consigo a ressurreição e a redenção, mas esta se realiza na câmara nupcial. Mas a câmara nupcial encontra-se na cúpula de... Tu não serás capaz de encontrar aqueles que fazem oração, Jerusalém, 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 chamada Santo dos Santos. O véu, a câmara nupcial, mas sim a imagem. Seu véu rasgou-se de alto a baixo, pois era preciso que alguns subissem de baixo para cima. 77. Aqueles que se vestiram da luz perfeita não podem ser vistos pelas potências nem detidos por elas. Pois bem, podemos revestir-nos desta luz no sacramento, na união. 78. Se a mulher não se houvesse separado do homem, não teria morrido com ele. Sua separação tornou-se o começo da morte. Por isso veio Cristo, para anular a separação que existia desde o princípio, para unir a ambos e para dar vida àqueles que haviam morrido na separação e uni-los de novo. Pois bem, 79. Pois bem, a mulher se une com o marido na câmara nupcial. 80. A alma de Adão chegou à existência por um sopro. Seu cônjuge é o Espírito. O Espírito que lhe foi dado é sua mãe. E com a alma lhe foi outorgado em seu lugar. Ao unir-se, pronunciou algumas palavras que são superiores às potências. Essas tiveram-lhe inveja, a união espiritual. Aqui potências, quando ele fala, são os arcontes, tá? Os arcontes do caos, do mal. 81. Jesus manifestou sua glória no Jordão. A plenitude do reino dos céus que preexistia ao todo nasceu ali de novo. O que antes havia sido ungido foi ungido de novo. O que havia sido redimido, por sua vez, redimiu. 82. Digamos se é permitido um segredo. O Pai do Todo se uniu com a Virgem que havia descido, e um fogo o iluminou naquele dia. Ele deu a conhecer a grande câmara nupcial, e por isso seu corpo, que teve origem naquele dia, saiu da câmara nupcial, como quem tivesse sido engendrado pelo esposo e a esposa.
E também graças a estes, encaminhou Jesus o todo a ela, sendo preciso que todos e cada um dos seus discípulos entrem em seu lugar de repouso. 83. Adão deve sua origem a duas virgens, isto é, ao Espírito e à terra virgem. Por isso Cristo nasceu de uma virgem, para reparar a queda que ocorreu no início, no princípio. 84. Duas árvores há no centro do paraíso. Uma produz animais, outras homens. Adão comeu da árvore que produzia animais, e se converteu ele próprio em animal e engendrou animais. Por isso, os filhos de Adão adoram os animais. A árvore cujo fruto Adão comeu é a árvore do conhecimento. Por isso multiplicaram-se os pecados. Se ele houvesse comido o fruto de outra árvore, quer dizer, o fruto da árvore da vida, que produz homens, então os deuses adorariam o homem. Deus fez o homem, e o homem faria Deus. 85. O mesmo ocorre no mundo. Os homens produzem deuses e adoram a obra de suas mãos. Seria conveniente que os deuses adorassem, venerassem os homens, como corresponde à lógica. 86. As obras do homem provêm de sua potência. Por isso são chamadas as potências. Obras suas são também seus filhos, procedentes de um repouso. Por isso sua potência se origina de suas obras, enquanto que o repouso se manifesta em seus filhos. E estarás de acordo em que isso diz respeito à própria imagem. Assim, pois, aquele é um homem modelo, que realiza a sua obra por sua força, mas engendra seus filhos no repouso. 87. Neste mundo, os escravos servem aos livres. No reino dos céus, os livres servirão aos escravos. E os filhos da câmara nupcial aos filhos do matrimônio. Os filhos da câmara nupcial têm um nome. O repouso é comum a ambos. Não tem necessidade de a contemplação. 88. 89. Cristo baixou a água para redimi-la, aqueles que ele por seu nome, pois ele disse, é conveniente que compramos tudo aquilo que é justo. 90. Os que afirmam que primeiro é preciso morrer e depois ressuscitar se enganam. Se não se recebe primeiro a ressurreição em vida, nada se receberá ao morrer. Nestes termos se expressam também acerca do batismo, dizendo, grande coisa é o batismo, pois quem o recebe viverá. 91. O apóstolo Felipe disse, José o carpinteiro plantou um viveiro porque necessitava de madeira para o seu ofício. Ele foi quem construiu a cruz com as árvores que havia plantado. Sua semente ficou aderida ao que ele havia plantado. Sua semente era Jesus e a cruz a árvore. 92. Mas a árvore da vida está no centro do paraíso. E também a oliveira, de que procede o óleo, graças a qual chegou-nos a ressurreição. 93. Este mundo é necrófago. Tudo que nele se come se ama também. A verdade, ao contrário, se nutre da vida. Por isso, nenhum dos que dela se alimenta morrerá. Jesus veio do outro lado e trouxe alimento dali. Aos que desejavam, deu ele vida para que não morressem. 94. Deus plantou um paraíso. O homem viveu no paraíso. Este paraíso é o lugar onde me dirão, homem, come disto e não comas disto, conforme teu desejo. Este é o lugar onde comerei de tudo, já que ali se encontra a árvore do conhecimento. Esta causou a morte de Adão e deu ao invés vida aos homens. A lei era a árvore.
Esta tem a propriedade de facilitar o conhecimento do bem e do mal. Mas nem afastou ao homem do mal, nem o confirmou no bem, senão que trouxe consigo a morte para todos aqueles que dela comeram. Pois ao dizer, comei isto, não comais isto, transformou-se em princípio da morte. 95. A unção é superior ao batismo, pois é por ela que recebemos o nome de cristãos, não pelo batismo. Também Cristo foi chamado assim pela unção, pois o Pai ungiu o Filho aos apóstolos, e estes nos ungiram a nós. Quem recebe a unção está de posse do todo, da ressurreição, da luz, da cruz e do Espírito Santo. O Pai outorgou-lhe tudo isso na câmara nupcial. O Pai o recebeu. 96. O Pai colocou sua morada no Filho, e o Filho no Pai. Isto é o reino dos céus. 97. Com razão disse o Senhor: alguns entraram sorrindo no reino dos céus e saíram um cristão, e imediatamente desceu a água e subiu sendo Senhor do todo. Não porque pensava que era uma zombaria, mas porque desprezava isto como indigno do reino dos céus. Se o despreza, o toma como zombaria, sairá dali rindo. 98. O mesmo ocorre com o pão, o cálice e o óleo, se bem que haja outro mistério que é superior a este. 99. O mundo foi criado por culpa de uma transgressão, pois aquele que o criou queria fazê-lo imperecível e imortal, mas caiu e não pôde realizar suas aspirações. De fato, não havia incorruptibilidade nem para o mundo, nem para quem o havia criado. Já que incorruptíveis não são as coisas, mas os filhos. E nenhuma coisa poderá ser perdurável a não ser que se faça filho. Pois como poderá dar quem não está com disposição para receber? 100. O cálice da oração contém vinho e água, porque serve de símbolo do sangue, sobre o qual se faz a ação de graças. Está cheio do Espírito Santo e pertence ao homem inteiramente perfeito. Ao bebê-lo, faremos nosso homem perfeito. 101. A água é um corpo. É preciso que nos revistamos do homem vivente. Por isso, quando nos dispomos a descer a água, temos de nos desnudar para podermos vestir-nos com ele. 102. Um cavalo engendra um cavalo. Um homem engendra um homem. E um Deus engendra um Deus. O mesmo ocorre com o esposo e a esposa. Seus filhos tiveram sua origem na câmara nupcial. Não houve judeus que descendessem de gregos, enquanto estava em vigor a lei. Nós, entretanto, descendemos de judeus, apesar de cristãos. Estes foram chamados, povo escolhido, e de homem verdadeiro, e filho do homem, e semente do filho do homem. Esta é a que o mundo chama de a raça autêntica. 103. Estes são do lugar onde se encontram os filhos da câmara nupcial. A união é constituída neste mundo por homem e mulher, sede da força e da debilidade. No outro mundo, a forma de união é muito diferente. 104. Nós os chamamos assim, mas outras denominações superiores a qualquer dos nomes que se possam dar-lhes e superior à própria violência. Os de lá não são um e outro, mas ambos são um só. O daqui é aquele que nunca poderá ultrapassar o sentido carnal. 105. Não é preciso que todos os que se encontram de posse do todo se conheçam a si mesmos inteiramente. Alguns dos que não se conhecem a si mesmos não gozarão, é verdade, das coisas que possuem,
mas os que houverem alcançado o próprio conhecimento, esses sim gozarão delas. 106. O homem perfeito não só não poderá ser detido, como nem sequer poderá ser visto, pois se o vissem, o reteriam. Ninguém estará em condições de conseguir de outra maneira esta graça, a não ser que se revista da luz perfeita e se converta em homem perfeito. Todo aquele que se houver revestido dela caminhará. Esta é a luz perfeita. 107. É preciso que nos façamos homens perfeitos antes de sairmos do mundo. Quem recebeu o todo, sem ser senhor destes lugares, não poderá dominar naquele lugar. Em vez disso, irá parar no lugar intermediário como imperfeito. Só Jesus conhece o fim deste. 108. O homem santo o é inteiramente, até mesmo no que toca a seu corpo. Posto que, se ao receber o pão ele o santifica, do mesmo modo que santifica o cálice ou qualquer outra coisa que recebe, como não fará santo também ao corpo? 109. Da mesma maneira que Jesus fez perfeita a água do batismo, também liquidou a morte. Por isso nós descemos, é verdade, até a água, mas não baixamos até a morte, para não ficarmos submersos no espírito do mundo. Quando este sopra, faz sobrevir o inverno. Mas quando é o Espírito Santo que sopra, faz-se verão. 110. Quem possui o conhecimento da verdade é livre. Pois bem, quem é livre não peca, já que só peca quem é escravo do pecado. A mãe é a verdade, enquanto que o conhecimento é o pai. Aqueles aos quais não é permitido pecar, o conhecimento da verdade eleva os corações, isto é, os faz livres e os põe acima de